Ricardo, agora o microfone é seu, divirta-se. Eu acho que dos maiores desafios que nós temos aqui pela frente é o de compor uma narrativa. Nós estamos carentes de narrativa. Todo mundo que está aqui está, de alguma forma, se contrapondo a forças que possuem uma narrativa, e uma narrativa relativamente consistente. Eu acho que um dos segredos do bom debate público é a gente poder valorizar o ponto de vista daqueles com quem nós estamos debatendo e, portanto, entender a narrativa a qual nós estamos nos contrapondo. Não se trata de uma narrativa. Haverá inúmeras, e há inúmeras narrativas, e a principal contribuição dessa iniciativa, eu acho que é no esforço de estabelecer uma narrativa, ou seja, as bases cognitivas, as bases culturais que vão permitir, e que estão permitindo, de alguma maneira, mudanças nos comportamentos empresariais. Em primeiro lugar, eu quero reconhecer 3 avanços importantes que nós temos hoje nas sociedades e nas economias contemporâneas. Em segundo lugar, os limites desses avanços. E, em terceiro lugar, quais são os movimentos sociais que estão se formando hoje que podem representar a construção desta ou destas narrativas de que tanto nós precisamos. Primeiro ponto referente a conquistas importantes. Nos últimos, por maior que seja a pobreza e a miséria no mundo contemporâneo, e é vergonhoso que nós tenhamos ainda 1 bilhão de pessoas quase em situação de fome, 2,5 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas sem acesso regular à eletricidade, dados que vocês conhecem. Apesar disso, nós temos um crescimento dos mercados, de novos mercados de consumo, que é extraordinário. Em 2010, sobre uma população de quase 7 bilhões de habitantes, os setores com renda superior a $10 por dia correspondiam a menos de 2 bilhões de habitantes. Em 2030, quando essa população estará em torno de 8 bilhões de habitantes, já serão 5 bilhões de habitantes. Então, proporcionalmente ao salto extraordinário, e que é um ritmo de incorporação e de saída da situação da pobreza absolutamente inédito pelo seu caráter massivo na história da humanidade. Os 30 milhões de pobres que saíram da situação de miséria e de pobreza nos últimos anos no Brasil, 60 milhões na América Latina, isso ocorre também na África, ocorre também na Ásia, etc. Algumas empresas aproveitam isso de maneira inteligente. A Danone, por exemplo, passou a ter um faturamento cada vez maior com a base da pirâmide em função dessa nova situação. Todo mundo conhece a junção entre a Danone e o Mohamed Yunus, que deu origem a todo um trabalho em direção à base da pirâmide. Segundo lugar, e esse é um dado para alguns de vocês talvez mais surpreendente, a ecoeficiência também avançou muito. Se nós pegarmos cada unidade de dólar produzida hoje, esse dado de 2012, cada unidade de serviço ou de produto traduzida em dólar, cada dólar do PIB mundial, em 2012, foi produzido usando 21% a menos de recursos, eu já vou definir o que são recursos materiais, bióticos e não bióticos, do que em 1992. É um declínio bastante considerável. Cada dólar produzido na economia mundial em 2002 foi alcançado com 23% a menos de emissões de gases de efeito estufa do que em 1992. Exemplo, o cimento no Brasil, nós tivemos 30% a menos de emissões por tonelada entre 1970 e 2008, e globalmente, entre 90 e 2011, cada tonelada de cimento foi produzida
emitindo 17% a menos de gases de efeito estufa. E terceiro lugar, responsabilidade socioambiental corporativa, que era um tema inexistente em 1992, quando se fez a Conferência do Rio, hoje virou uma banalidade. Esses são as marcas de certificação ou pertencimento a organizações que corresponde aos 5 maiores bancos brasileiros. Mas se eu pegar, provavelmente qualquer empresa hoje, ela está exposta a uma série de compromissos socioambientais materializados na sua exposição a esse tipo de certificação, a GRI, etc. Conclusão. Nós avançamos na ecoeficiência, avançamos em direção à base da pirâmide e avançamos em responsabilidade socioambiental corporativa. A narrativa dominante vai dizer, bom, basicamente nós estamos bem. Se nós continuarmos fazendo mais ou menos isso, com algumas correções de rota, nós estamos bem. Se vocês pegarem o documento das autoridades brasileiras para Rio+20, o discurso era exatamente esse. Nós estamos distribuindo renda, tá certo? Nós estamos explorando as nossas vantagens comparativas e toca que é mais ou menos isso. Vocês estão aqui porque vocês sabem que não é mais ou menos isso, que nós não estamos bem, que nós precisamos de algo muito diferente disso. E um exemplo refere-se à própria ecoeficiência. Se é verdade que houve, por unidade de dólar, uma redução na emissão de gases de efeito estufa e no consumo de materiais, como a produção cresceu muito, cresceu enormemente, esse crescimento da produção mais do que compensou os ganhos tecnológicos que resultaram numa diminuição de emissões de gases de efeito estufa e de consumo de materiais por unidade de dólar. De tal maneira que a extração total de materiais da superfície terrestre entre 1992 e 2012 aumentou 41%. Que materiais? Biomassa, combustíveis fósseis, minerais metálicos e minerais não metálicos. Eu já vou voltar a isso. E as emissões globalmente, as emissões globalmente aumentaram 39%. Ou seja, se nós, mesmo que nós aceleremos o ritmo de inovações, se nós continuarmos com a mesma progressão no crescimento econômico e produzindo aquilo que nós produzimos, esta conta não vai fechar. Exemplo, embora as emissões no setor de cimentos no Brasil tenham caído 30% desde 1970, a produção aumentou tanto que as emissões cresceram 200%. Ar-condicionado nos Estados Unidos aumentou muito a eficiência do ar-condicionado nos Estados Unidos, porém o consumo de energia, o uso de ar-condicionado aumentou tanto que o consumo de energia entre 1995 e 2003, só por ar-condicionado, dobrou. Os Estados Unidos, em ar-condicionado, consomem tanta energia quanto toda a energia consumida pelo continente africano, incluindo a África do Sul e o Magrebe. Só em ar-condicionado. Tá certo? E isso não para de crescer, e agora a China também está entrando. Nós vimos que na produção de cimento as emissões globais por tonelada de cimento caíram 17%, só que o consumo aumentou tanto que as emissões totais aumentaram 44%. O problema não é só o aumento do consumo. O problema também, e esse é um problema muito grave, é o problema da desigualdade ou das desigualdades no acesso ao consumo. Se nós continuarmos consumindo esses 4 materiais que eu mencionei anteriormente, biomassa, combustíveis fósseis, minerais metálicos, minerais não metálicos, no ritmo que nós estamos consumindo hoje nós já temos um consumo, em 2010, um pouco superior a 60 bilhões de toneladas de materiais.
Se nós continuarmos nesse ritmo, em 2030, nós chegaremos a 100 bilhões de toneladas de materiais. 60 bilhões de toneladas de materiais é uma cifra tão gigantesca que, salvo para engenheiros, pessoas especialistas nesse tema, é difícil a gente intuir o que significa isso. O que significa? Significa que cada um de nós, por ano, consome 9 toneladas para fazer tudo o que faz. Tá certo? Com o seguinte detalhe: um indiano que nasce hoje terá acesso a bens e serviços que corresponderão ao consumo ao longo da sua vida de 4 toneladas desses 4 materiais que eu mencionei por ano. Um canadense, um norte-americano e provavelmente a grande maioria das pessoas que estão nessa sala tem um consumo de 25 toneladas de materiais. Esse mesmo raciocínio, essa desigualdade no que se refere a materiais, se aplica à energia, à água, a emissões de gases de efeito estufa, etc. O que isso significa? O Achim Steiner, no relatório das Nações Unidas, em que estão essas informações, ele diz o seguinte: se nós quisermos ter uma economia que caiba dentro dos limites dos ecossistemas, nós vamos ter que reduzir o nosso consumo de materiais para 6 toneladas per capita em 2050. Hoje é 9. Para o indiano, ainda tem uma margem de crescimento de 50%. Para o canadense, para o norte-americano e para muitos, para a maioria de nós, a coisa complica. O que significa que nós estamos diante de uma nova dimensão das desigualdades que, durante o século XX, os autores que trabalharam sobre esse tema, John Rawls, por exemplo, absolutamente ignorou. A igualdade, a questão das desigualdades era uma questão ética, funcional, mas agora, pela primeira vez, ela se torna uma questão material. Em outras palavras, será impossível continuar o progresso social que o mundo alcançou com o aumento do consumo por meio da incorporação das camadas que estavam totalmente excluídas até 20, 30 anos atrás, será impossível continuar e incorporar os que ainda estão em situação de pobreza e de miséria dentro dos padrões produtivos atuais, porque simplesmente não haverá atmosfera para isso. Por exemplo, no que se refere a gases de efeito estufa, nós vamos ter que baixar as emissões globais, que hoje são de 50 gigatoneladas, para 20 gigatoneladas em 2050. Só que um norte-americano, em média, consome o correspondente a 20 toneladas. Um indiano, menos de 2. Certo? Então, nós vamos ter que... Não tem como não enfrentar esse problema. E, justamente em função disso, é que se forma o que, a meu ver, é sem exagero, nós podemos chamar de um novo movimento social. A gente pensa em movimento social só como alguma coisa em que as pessoas descem às ruas, etc. Não. Um movimento social é um conjunto de ideias capaz de nortear mudanças nos comportamentos das pessoas. E um traço comum desse novo movimento social que se forma é que está todo mundo descontente com a responsabilidade socioambiental corporativa tal como ela se manifestou até aqui. E esse descontentamento se manifesta na formação de iniciativas, como, por exemplo, a iniciativa do B-Team, liderada por Jochen Zeitz, da Puma, por Richard Branson, da Virgin Store, agora Guilherme Leal aderiu a isso, com a ideia de que é necessário que a economia passe a funcionar revelando os seus custos reais de funcionamento. O que a Puma constatou? A Puma é uma empresa que fatura 2 bilhões e 200 milhões de euros por ano, teve, em 2011, um lucro de 220 milhões de euros. A hora que ela pediu para uma consultoria ligada à KPMG, portanto, não era uma consultoria do subcomandante Marcos
tá certo? Não. Era assim, a consultoria do cérebro pensante do empresariado mundial. Ela fez um singelo pedido. Quanto custaria? Qual seria o impacto em nossos custos se nós tivéssemos que pagar por aquilo que hoje é gratuito? Água, emissão de gases de efeito estufa, lixo, erosão da biodiversidade e mudanças no uso da terra. Os custos de um lucro de 220 milhões de euros, os custos corresponderam a 145 milhões de euros. Qual foi a consequência que a Puma tirou disso? Ela passou a nortear o seu processo de inovação de produto como se esses custos fossem reais. E lançou linhas de produtos voltadas justamente à economia desses custos, ou seja, ambientalmente muito mais adequados do que aquilo que havia até então. Cradle to Cradle, do berço ao berço, é uma iniciativa de um arquiteto norte-americano, William McDonnell, e de um químico alemão, e a expressão do berço ao berço se opõe a do berço à sepultura. Isto é, trata-se de fazer, eu não pus, está aqui, de transformar o que hoje é uma economia linear numa economia circular. Por que uma economia linear? Porque é uma economia do extrair, transformar, consumir e jogar fora. Tá certo? E hoje, o Fórum Econômico Mundial lançou agora, em janeiro, fevereiro de 2014, um documento elaborado pela McKinsey, junto com a Fundação Ellen MacArthur, propondo um acordo das grandes cadeias globais para, sobre a base da utilização de mídias digitais, poder organizar uma espécie de logística reversa global que pudesse competir com a extração de materiais da superfície terrestre. Isto é, quais são as fontes de materiais das quais depende a vida social? Hoje, são basicamente a mineração. Só que existe na sociedade uma imensa quantidade de materiais que não está sendo usado e que poderia ser usado e que hoje, justamente, as mídias digitais e a internet das coisas permitem um tipo de rastreamento que abre caminho para esse uso. Mais uma vez, se isso tivesse vindo simplesmente de um grupo de malucos universitários, etc., não teria grande importância. Isso vindo no Fórum Econômico Mundial, com um documento da McKinsey, com uma consultoria levada adiante pela Ellen MacArthur Foundation, e com uma série de grandes empresas dentro, isso passa a ter peso. A biomimética é um movimento que procura fazer com que as inovações tecnológicas tenham por base aquilo que nós aprendemos da natureza, tem muito a ver com toda a filosofia do que se faz nesta casa, por exemplo. O sistema B é o Benefit Corporation, um conjunto de empresas que muda sua razão social para que o objetivo da empresa passe a ser promover transformações socioambientais capazes de melhorar a vida da sociedade. E isso no âmbito de empresas privadas, não são organizações não governamentais. E, por fim, a economia da partilha, que está se expandindo tanto, que foi objeto do compartilhamento, a sharing economy, que foi objeto de uma capa da Economist no ano passado. Quando a gente junta isso, a gente vê que as inquietações que estão nessa sala, tá certo? Fazem parte de um amplo e difuso, felizmente difuso, movimento. Esse movimento, a meu ver, tem 4 características fundamentais. Deixa eu controlar aqui meu tempo. Primeira característica, um sentido de urgência. Se você pega as declarações, as iniciativas de cada um desses movimentos, todo mundo reconhece que é muito importante respeitar aquilo que dizem os mercados, mas as transformações induzidas pelas forças de mercado são insuficientes para permitir que nós
acompanhemos o ritmo e a urgência das coisas. Isso se traduz em 3 obras importantes. Johann Rockström chega a dizer nesse livro, The Human Quest, a busca humana. Qual é a busca humana? A busca humana mais importante é de natureza geológica, num certo sentido. Por quê? Trata-se de evitar que nós ingressemos em condições climáticas totalmente diferentes daquelas que, durante os últimos 10.000 anos, permitiram a emergência da civilização. E exatamente a entrada no antropoceno significa que nós já estamos entrando num regime climático extremamente perigoso e que nós temos que evitar isso. E esta década que nós estamos, talvez seja um pouco retórico isso da parte dele, mas ele considera a década talvez mais importante da história humana, porque é a década em que nós vamos saber se nós seremos ou não capazes de reverter essas curvas. Cada ano que passa sem que a gente as reverta, o custo dessa reversão vai ficando maior. É exatamente o sentido do livro do Paul Gilden. Nós não podemos esperar 60, 70 anos para que o mercado nos informe sobre as transformações que nós temos que fazer. Essas transformações têm que ser feitas muito rapidamente. E Pavan Sukhdev, nesse livro que foi publicado pelo Planeta Sustentável, denuncia os limites do gradualismo e os limites do business as usual para levar adiante essas mudanças. Segunda característica importante desses movimentos é que são movimentos que se norteiam por propósito, por busca de sentido, por busca da finalidade. E, nesse sentido, são movimentos que se apoiam sobre um esforço de promover uma dupla reunificação. A primeira reunificação é a reunificação entre ética e economia. Isso não quer dizer que, até aqui, o que fizeram os economistas ou os empresários seja antiético, mas é fundamentalmente aético. Tá certo? A economia moderna se fundamenta na sua separação com relação à ética. O que é ética? Ética, para os gregos, é a ciência das finalidades. Para que eu faço alguma coisa? Na economia moderna, essa questão nos coloca. Essa questão é funcional. Eu faço alguma coisa, se isso der dinheiro, significa que a sociedade quer aquilo que eu faço. E se não der dinheiro, significa que a sociedade não quer. Portanto, a ética está ausente. Agora não. Nesses movimentos sociais, as finalidades são explicitamente presentes naquilo que fazem as empresas. E a segunda reunificação é a reunificação entre sociedade e natureza. A Idade Moderna, desde Descartes, Bacon, etc., se apoia sobre essa separação. Em outras palavras, é um movimento que se apoia sobre uma declaração de interdependência, e não uma declaração de dependência, uma interdependência entre ética e economia, entre sociedade e natureza. O mundo precisa de mais comida, não há a menor dúvida. Só que a questão que nós temos pela frente é mais comida para quê? Desde 1950, o tamanho da porção de refrigerante nos fast foods norte-americanos aumentou 6 vezes. O tamanho da porção de hambúrguer de batata frita aumentou 3 vezes. Resultado, a obesidade, que até 1990, por aí, não chegava a 15% da população norte-americana, hoje já está em 36% da população norte-americana. A obesidade é uma doença gravíssima que traz, junto com ela, gastos e um prejuízo social extraordinário. Essas taxas de obesidade estão presentes na Grã-Bretanha, estão presentes no México, e, no entanto, a gente fica dizendo, precisa produzir mais alimento. Não, mas mais alimento para quê? Qual é a finalidade da produção de alimentos? Segundo exemplo, mobilidade. Nós não paramos de produzir automóveis. O mundo continua produzindo 70 milhões de automóveis por ano. E, no entanto, criou-se, nas sociedades contemporâneas, uma fantástica distância entre, e isso tem a ver com tecnologia, entre esse objeto, o automóvel, e a finalidade a qual é
teoricamente, ele se destinaria à mobilidade. Quando o mundo empresarial vive essa distância, é que alguma coisa muito grave na própria legitimação dos negócios está ocorrendo. Eu pus alguns dados que são arquiconhecidos de vocês, talvez o mais interessante seja esse, mais esperançoso. Internacionalmente, uma imensa queda na aspiração por automóveis por parte dos jovens. E, no entanto, vocês estão vendo os dados do Brasil, não cessam os investimentos em automóvel, mesmo com o horizonte, isso é uma matéria recentemente no Valor, de que, dentro de poucos anos, nós teremos um excesso de capacidade produtiva de mais de 1 milhão por ano. Terceiro movimento muito importante é o movimento que, apoiado na economia digital, se traduz no fortalecimento da economia da partilha. A ideia básica desses 3 livros é que o conceito fundamental em que se apoiam as ciências sociais até hoje, ou seja, de que nós somos indivíduos autointeressados e que interagimos uns com os outros a partir, fundamentalmente, de nossos interesses, esse conceito metafísico, tá certo, do homem que é egoísta, não sei o quê, a ciência, as pesquisas científicas mais interessantes de hoje estão provando que está errado, que nós somos fundamentalmente uma espécie de seres cooperativos e, na era digital, as possibilidades da nossa cooperação são maiores do que nunca foram anteriormente e os riscos daí derivados também são maiores do que nunca foram anteriormente. Em última análise, do que se trata, então, em todo esse movimento social? Trata-se não só de fazer uma economia corretiva, uma economia que leva em conta as externalidades, mas uma economia regenerativa, uma economia que, por meio dos mercados, consegue atingir finalidades éticas de natureza socioambiental. E eu acho que esse é o grande desafio da construção da narrativa que nós temos pela frente. Nosso grande desafio não consiste simplesmente em dizer que o funcionamento do mundo empresarial hoje apresenta problemas. Nosso grande desafio consiste justamente em saber quais são os caminhos pelos quais nós podemos fazer de mercados e empresas vetores civilizatórios, vetores da construção de um conjunto da oferta de um conjunto de bens e serviços capazes de melhorar a vida humana. Empresas como a Patagônia, que é uma empresa Benefit Corporation, Sistema B, Guayaqui, que é uma empresa de produção de erva mate que recompõe a Mata Atlântica, a Native, que todo mundo conhece, essa empresa brasileira que é a maior exportadora mundial de produtos orgânicos, são alguns exemplos de como têm sido utilizados os mercados para atingir essas finalidades. Um dos grandes debates que nós temos pela frente é saber se esses exemplos são exemplos virtuosos, mas fatalmente minoritários, ou se, ao contrário, o enfrentamento dos problemas que nós temos até aqui, ele pode e deve ser feito por meio de iniciativas empresariais voltadas a finalidades éticas e que sejam compatíveis com as exigências do funcionamento de mercados modernos. Então, é isso. Muito obrigado.